Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Lucas para ministrar, em colaboração com os professores Rodolfo e Irineu, professor Irineu da Universidade Federal de Lavras e o professor Rodolfo da Universidade Federal de Alagoas, dois ex-orientados, tanto mestrado quanto doutorado, então é um prazer enorme poder trabalhar com vocês nesse minicurso e de alguma forma contribuir com o pessoal aí da Federal de Alagoas que tem interesse nesse tema. Obrigado a todos que se inscreveram no minicurso. Vamos tentar fazer uma abordagem bem simplificada, é verdade, porque boa parte do público não teve contato ainda com essa ferramenta que seria a fluidodinâmica computacional, CFD, aplicado aí, dando alguns exemplos aí de aplicação dentro da engenharia química, basicamente. Na primeira parte, eu vou dar uma visão geral do que é CFD, por que seria interessante, importante trabalhar com o CFD. E, na sequência, o professor Irineu, né, na próxima aula, amanhã, ele irá tratar de um estudo de caso. Então, ele vai mostrar desde a criação da geometria, a aplicação da malha computacional, a, a solução em si do problema e análise dos resultados, passando por todas as etapas que compõem um estudo de CFD, início, meio e fim, para que vocês tenham uma visão geral. Obviamente que para se tratar de um problema, exemplificar a aplicação de CFD de forma inicial, para aqueles que ainda não tiveram contato, vai ser feito um estudo de caso mais simples, né, que não envolva grande nível de complexidade em termos de modelos. Já que o CFD pode ser aplicado a situações extremamente complexas, mas a ideia é ter uma visão geral. Na sequência, o professor Rodolfo vai tratar do tema envolvendo o CFD-DEM. Então, aí são duas abordagens diferentes, a abordagem CFD, né, mais vinculada aí à visão euleriana, e a visão DEM, que tem a relação lá de acompanhar as partículas, né, numa visão mais aí voltada para a visão lagrangiana. Mas a ideia do Rodolfo vai ser mostrar essa questão aí do DEM, essa questão do Lagrange, como é que se trata isso e como é que isso pode estar relacionado também com a simulação CFD, já que a maioria das aplicações, ou grande parte das aplicações dentro da engenharia, envolve não só uma fase fluida, mas também fase particulada. Apesar de que, dentro do CFD, é possível tratar também problemas que envolvam material particulado, desde que essa fase particulada ela seja tratada como uma fase fluida. Tá? Então é uma modelagem que a gente chama de multifluida. É possível fazer isso, que leva a resultados também muito satisfatórios em várias situações, com custo computacional às vezes muito inferior e com resultados equivalentes. Então essa é uma longa discussão que pode ser feita num outro momento. Ok? Então, vamos dar início aqui à apresentação. Peço aqui então agora para fazer uma alteração aqui na minha câmera, nos slides. Então, fazendo um breve review do que seria aqui para nós um breve review sobre a fluidodinâmica computacional, certo? Eu vou, dentro desse review, que eu vou mostrar aqui para vocês, é importante a gente destacar que a fluidodinâmica computacional ela tem uma relação direta com as operações unitárias que nós lidamos com elas no dia a dia, tá? Mas não necessariamente o CFD ele é utilizado para projetar essas operações unitárias. Então a primeira parte do curso aqui, ele diz respeito exatamente a uma análise de como isso pode ser tratado aqui para a gente tentar melhorar um pouco mais essa análise aí, tá certo? Review sobre fluidodinâmica computacional, tratando aí basicamente no primeiro momento da discussão de como a fluidodinâmica pode melhorar os projetos envolvidos aí no dimensionamento, projeto de operações unitárias de uma forma geral, certo? Então, quando nós pensamos num processo químico, geralmente a gente imagina uma série de operações de separação e mistura, transporte, aquecimento, separação, mistura, pode ter ou não a presença de um reator, né? Obviamente, se você tem reação, tem processos físicos e processos químicos envolvidos. Então, uma série de etapas aqui numa indústria de forma geral. Tanto antes quanto após um reator, geralmente você tem operações de separação, mistura, transporte. E nós podemos imaginar uma situação bem simples. Então, para ilustrar a importância de CFD, eu vou tratar aqui um caso de separação no campo gravitacional, em que eu tenho um meio fluido e uma partícula e eu desejo separar. Para isso, o primeiro passo seria descrever como é que se dá a interação fluido-partícula. E para isso, geralmente nós tratamos o problema considerando uma série de simplificações
Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a equação do movimento da partícula. Ela pode expressar, então, a velocidade da partícula através da variável v, velocidade do fluido u, massa da partícula como m, ρs, densidade da partícula, ρ, densidade do fluido. Eu tenho a equação a lei de movimento de Newton, a segunda lei de movimento do Newton, né, a equação aqui do movimento da partícula. Tenho que o somatório das forças vai ser igual a zero, portanto, eu vou considerar no primeiro momento que a aceleração é nula, portanto, eu vou calcular o que a gente chama de velocidade terminal da partícula, tá certo? E eu tenho aqui no balanço de força, bastante simplificado, desconsiderando outras forças que podem agir aqui nessa partícula, vamos simplificar em apenas três, tá? Seria o peso, o empuxo e a força de arraste. Então, eu tenho aqui um balanço envolvendo essas três forças. Para desenvolvimento do equacionamento, eu vou considerar algumas simplificações. Então, algumas idealidades. Primeiro, a partícula apresenta um certo grau de uniformidade. Eu posso caracterizar ela a partir, por exemplo, da esfericidade. No primeiro momento, ela vai ser uma esfera perfeita, φ igual a 1. A posição relativa fluido-partícula não afeta a força de arraste. E a força de arraste ela tem a direção da velocidade relativa, ou seja, 1 menos v. Ok? Então, se o fluido está parado e a partícula está caindo nesse fluido, né, em direção ao centro de gravidade da Terra, a força de arrasto está em sentido oposto, portanto, apontando para cima, no mesmo sentido da força empuxo. O fluido é newtoniano, a partícula é isolada. Significa, então, que essa partícula, sendo isolada, ela não tem nem o efeito de população vizinha e nem o efeito de parede. Tanto o efeito de concentração, por conta da presença de outras partículas, quanto o efeito de parede, tende a retardar a velocidade de queda dessa partícula. E a aceleração, como eu disse, nula. Temos, então, que a posição da partícula afeta, sim, a forma como se dá esse ataque desse fluido e a resistência que ela vai imprimir para o escoamento do fluido em torno dela. Logicamente, com uma partícula caindo, principalmente sendo irregular, e a realidade na maioria das situações, essa partícula não vai cair numa posição fixa em todo o seu trajeto. Então, daí já muda a forma como se dá o contato fluido-partícula. Além disso, o fluido pode não ter a mesma velocidade, ou as componentes de velocidade, né, em cada uma das posições ao longo do trajeto dessa partícula, que também interfere nessa relação de velocidade, assim como nessa relação de posição e forma de contato. Portanto, são duas idealidades que dificilmente são atendidas quando você olha para dentro de um equipamento e olha para a realidade do formato, posição dessa partícula ao longo do seu trajeto. Ok? Seguindo aqui nessa lógica, nós podemos dizer o seguinte: é possível então eu obter uma equação para a força de arraste. Nós conhecemos essa expressão, que é uma relação entre força de resistência a um escoamento, como sendo expresso como um produto da área, por energia cinética por volume, por unidade de volume, obviamente, por um fator de resistência ao escoamento. Então, isso aqui é clássico no tratamento para desenvolvimento da equação para a força de arraste. Então, teria essa equação aqui, tem um módulo que aparece aqui basicamente para calcular a intensidade e aqui para calcular, para determinar a direção, né, para onde vai apontar essa força de arraste. No nosso caso aqui com o fluido parado e a velocidade caindo, vai dar a direção menos v, portanto a força de arraste apontando para cima. Eu teria então Reynolds calculado aqui com a velocidade relativa e considerando uma partícula esférica, eu teria o volume de uma esfera, a área de uma esfera, e chega uma expressão para coeficiente de arraste, que está relacionado então a essa resistência que esse fluido vai ter, vai imprimir, né? Ou a resistência aqui para fazer esse caminho em torno dessa partícula. Por que a população de partículas aqui afetaria e retardaria essa partícula? Pensando fisicamente, basta você imaginar que tendo mais partículas no entorno dessa partícula, eu tenho menos caminho livre para o fluido ascender. E obviamente que a partícula ela não está comprimindo esse líquido, esse fluido aqui para baixo. Então, a prática que ela está fazendo é trocando de posição. Se ela troca de posição, o fluido tem que subir. Se ele sobe, ele tem que ter mais caminho livre. Quanto mais caminho livre ele tem, menos resistência ele tem para subir. Consequentemente, mais facilmente ele sai para que a partícula desça. E, consequentemente, a partícula ela cai com mais facilidade. À medida que você restringe o caminho para o fluido subir, se você encurta, né, a distância entre ele e a parede e a partícula, se você coloca uma população de partículas vizinhas, obviamente que essa resistência vai aumentar e você tem uma velocidade de queda menor para essa partícula. Pronto. Dito isso, o que isso tem como relação aqui para nós? Tem que eu posso obter, por exemplo, uma expressão para esse coeficiente de arraste, né, que tem a ver com essa resistência. E ela é função, é fácil comprovar que ela é função do Reynolds, portanto, a dinâmica da partícula ali, a região que ela está trabalhando em termos de Reynolds, vai ser determinante para saber qual é a resistência que ela vai estar sendo submetida. Então, nós temos aqui para uma região de Stokes, Reynolds menor do que meio, e para uma região de Newton,
acima de 1000 e tem uma região intermediária, obviamente, entre meio e 1000. Mas já está consagrada na literatura uma expressão para cálculo desse CD para a região de Stokes, em torno de 24 sobre Henry, 24 sobre Henry, e CD em torno de 0,43, o valor que tende aqui a um valor equivalente em torno de 0,43. É função também, esse CD, da forma da partícula. Obviamente vocês já viram isso ao longo do curso, ele é função da forma da partícula. Nós sabemos o que mais aqui que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, olha só. Que, sabendo então o valor desse CD, dado a equação que nós desenvolvemos a partir da equação do movimento ali, é possível determinar a velocidade terminal da partícula na condição de Stokes e a velocidade terminal da partícula na condição de Newton. Temos duas expressões. Se você olha para essa expressão, eu tenho informações do fluido expressas aqui através da densidade e da viscosidade, a informação aqui da força de campo, né? A força aqui de empuxo, obviamente aqui, contrária à penetração nesse fluido, então isso aqui é um peso aparente, expresso de certa forma aqui, e eu tenho aqui a dimensão da partícula. Veja bem que eu tenho uma expressão pronta para a velocidade terminal e eu tenho uma expressão pronta para a velocidade terminal na região de Newton. Qual é o problema disso? Olha, se eu atribuo valores para a dimensão da partícula, para a forma da partícula, densidade da partícula e as informações do fluido como viscosidade e densidade, eu posso então, aplicando essa equação, calcular o Reynolds que ela está submetindo, então determino se ela está na região intermediária, se ela está na região de Stokes, se ela está na região de Newton, e aí escolho a equação pertinente para fazer o cálculo da sua velocidade, chego no valor de velocidade terminal. Tá? Se eu pego uma partícula dessa e solto, então, no meio infinito, vou lá, faço o cálculo, provavelmente essa velocidade terminal que ela vai atingir aqui, que significa que ela já passou pela região de aceleração, se eu consigo medir isso, obviamente que eu vou chegar num valor muito próximo disso de fato. Se eu fizer a simulação, vou chegar nesse valor? Provavelmente. Se na simulação eu considero as mesmas simplificações. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que agora eu vou aplicar esse conceito. Onde é que esse conceito de velocidade terminal é muito utilizado? Em várias operações unitárias que envolvem separação fluido-partícula, por exemplo, partícula-partícula, classificação de material, uma série de aplicações distintas aí. Nós podemos, então, verificar aqui que num conjunto de partículas, suponha que você quer adicionar um conjunto de partículas numa câmara, um enutriador, por exemplo, onde você vai alimentar um fluido que acende nesse enutriador a uma velocidade de 0,5 centímetros por segundo. E você tem uma população de partículas que segue uma distribuição granulométrica, conforme dado aqui, com dois tipos de materiais, galena e calcário, o exemplo clássico do livro de Massarani. Tanto o calcário quanto a galena possuem a mesma distribuição granulométrica. Então, eles vão cair aqui, uma população de partículas com tamanhos que variam entre 20 e 100 micrômetros. Tá? E você tem aqui a classificação deles, a distribuição granulométrica deles aqui, acumulativa. Perceba que a literatura indica o seguinte, o fluido acende a meio centímetro por segundo. Existe um diâmetro de partícula com essa esfericidade da galena, com essa densidade da galena, que vai cair com a mesma velocidade que o fluido acende, ou seja, a meio centímetro por segundo. Existe também, para o caso do calcário, com essa esfericidade e com essa densidade, existe uma dimensão de partícula de calcário que vai cair a 0,5 centímetros por segundo, ou seja, a mesma velocidade com que o fluido acende. Essas partículas, teoricamente, ficariam paradas. Partículas maiores do que essas tenderiam a ir para o fundo, porque elas teriam velocidade terminal maior do que meio centímetro por segundo. Partículas menores do que essa, por terem velocidade menor do que meio centímetro por segundo, seriam arrastadas pelo fluido e sairiam no topo. Isso é o que a literatura nos indica e é a partir de aí que nós conseguimos fazer esse tipo de cálculo. Pego as equações que eu acabei de mostrar, calculo lá o Reynolds para cada uma delas, identifico a região, calculo o diâmetro da partícula de galena, que tem esse meio centímetro por segundo de velocidade. Faço a mesma coisa para a partícula de calcário, identifico qual é a partícula que tem a velocidade de meio centímetro por segundo, no caso aqui é uma partícula de 77,8 micras para o calcário. Na sequência, eu vou então na minha curva de distribuição granulométrica e verifico, olha só, para o material aqui, que é a galena, eu cheguei num valor de 38,2 micras, aquela partícula que cai a meio centímetro por segundo. Todas as partículas que estão à direita dessa partícula aqui, de galena, elas irão para o fundo, porque são maiores do que esse tamanho.
todas as partículas que são menores do que esse tamanho vão para o topo, sendo arrastados junto com o meu fluido. No caso ali, a água a meio centímetro por segundo. Então, eu teria 38,12% das partículas sendo arrastada, em torno de 40%, 60% indo para o topo. Ao mesmo tempo, eu tenho, para o outro material, o calcário, eu tenho que partículas superiores a 76,7 micras vão para o fundo, e as partículas menores do que essa vão ser arrastadas. Então, 77,23% desse material será arrastado para o topo. E aí, eu vou ter, então, uma separação, uma classificação diferente desse material do que eu tinha na alimentação, que era 1:4, e agora eu passo a ter uma relação diferente, tanto no fundo quanto no topo. Então, eu passei a concentrar muito mais no topo, em termos de calcário, né, que está muito à direita aqui, do que em relação à galena. Isso é o que o tratamento nos indica. Qual é o problema disso aí? Está errado? Não é necessariamente que esteja errado, porque a literatura trata dessa forma, os projetos são feitos dessa forma, os equipamentos tendem a nos atender, sendo feito o cálculo, considerando isso, mas vamos ver aqui qual seria, então, o problema desse tipo de tratamento que a gente tem que estar atento para que a gente possa melhorar a eficiência dos nossos equipamentos. Vamos considerar, então, uma situação de aplicação daquilo ali, tá? Vamos pensar, por exemplo, que eu tenho aqui, como a gente acabou de falar, eu tenho uma partícula que está caindo no meio fluido infinito aqui. Essa partícula ela tem uma velocidade terminal, porque eu considerei todas aquelas questões lá de simplificação. E eu tenho, então, agindo sobre essa partícula, a força peso, a força empuxo, e eu tenho a força de arraste. Então, considerando aqui uma partícula caindo aqui, eu teria isso daí, tá certo? O que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer, então, que o somatório dessas forças aqui é igual a zero, né? Eu tenho lá o meu T sendo igual a zero, não tem aceleração. E é importante, então, pensar na aplicação disso. Por quê? A boa parte dos nossos projetos consideram a velocidade terminal como uma informação de projeto. Vamos imaginar, então, aqui um elutriador, uma situação parecida que a gente acabou de descrever. E dentro desse elutriador aqui, vamos imaginar, então, que eu tenho uma série de partículas sendo lançadas no topo, caídas, na verdade, estão caindo aqui, né? Sendo alimentadas. Conforme a gente viu, elas têm uma distribuição de tamanho, X versus D, acumulada. E eu tenho um fluido ascendendo a 0,5 centímetros por segundo. Perceba que tanto a galena quanto o calcário existe uma partícula de galena, existe uma partícula de calcário que irão cair com a mesma velocidade terminal que o fluido ascende. Então, vai existir uma dimensão de partícula de galena que vai cair com a mesma velocidade que o fluido ascende. Então, existe uma dimensão, nós vimos na solução do problema, que existe, então, uma partícula que vai ter uma velocidade terminal, tanto de galena quanto de calcária, igual a 0,5 centímetros por segundo. Como essa velocidade é igual à velocidade de ascensão do fluido, nós podemos dizer que essas partículas tenderiam a ficar em equilíbrio aqui dentro do equipamento. Partículas maiores do que essas terão velocidade maior do que meio centímetro por segundo. E, por isso, elas vão para o fundo, sendo coletadas no fundo desse equipamento. Partículas menores do que essa terão velocidades menores do que meio centímetro por segundo. Portanto, essas partículas tenderão a ser arrastadas para o topo, junto com a corrente de fluido. Qual é o problema disso, então? Por que eu estou falando disso para introduzir o conteúdo CFD, Fluidodinâmica Computacional? Porque, ao fazer essa análise, nós consideramos que vazão por área é igual à velocidade média. Mas que área é essa? É a área desse compartimento. Um cilindro, por exemplo, aqui, eu teria essa área como sendo o diâmetro, πd quadrado sobre 4. Seria a área, por exemplo, desse nosso elutriador. Porém, se eu faço a alimentação por aqui, como é que eu vou determinar o valor da velocidade? A velocidade é na região, no local, onde se dá
o contato fluido-partícula. É ali que importa a velocidade. Mas será que em todas as posições internas do meu equipamento, a velocidade vai ser uma relação vazão por área igual esse U? Se eu alimentar por aqui, será? Se eu retirar por aqui, eu vou ter um caminho. Regiões de recirculação aqui e aqui. Se eu retirar pelo topo e alimentar por aqui, será que o caminho do fluido é o mesmo? Se eu alimentar pela base, retirar pelo topo. Se eu alimentar pela base, retirar pela lateral. Se eu fizer uma região cônica na base, fizer uma alimentação e fizer uma região cônica no topo e fizer a retirada, cada uma dessas geometrias vão me dar um perfil distinto internamente no meu equipamento. E, portanto, como o que conta para a separação é a posição onde se dá o contato fluido-partícula, ao longo do caminho, se em qualquer um desses caminhos ela entra em contato com uma corrente que ascende acima de 0,5 centímetros, em uma determinada posição essa velocidade pode cair bem abaixo e ela voltar a fazer uma queda numa outra posição, ou vice-versa. Então, o caminho e as linhas de correntes que estão sendo traçadas lá dentro do fluido é que vão determinar efetivamente como é que se dá essa separação. Só que nos cálculos que nós estamos acostumados a fazer, nós não consideramos essas particularidades do escoamento. E isso é muito importante que a gente faça essa análise para otimizar, melhorar a eficiência de muitos equipamentos. Tá ok? Então vamos voltar aqui para a nossa transparência. Tá ok? Lembrando que aqui, veja bem, nós fizemos o cálculo, chegamos então numa expressão, eficiência. Vamos imaginar a seguinte situação. Situação em que eu tenho um perfil de velocidade na base, sendo alimentado aqui, e uma retirada numa lateral aqui em cima. Nessa posição aqui, a retirada. Olha o perfil que eu tenho de velocidade de ascensão do meu fluido por conta da única retirada de fluido ser nessa lateral aqui, ó. Então eu tenho um caminho completamente diferente daquele que eu obtenho quando eu alimento meio centímetro. Se eu faço um distribuidor perfeito na base, consigo que todos os pontos da minha base aqui na minha alimentação sejam em torno de meio centímetro por segundo. O perfil que eu obtenho é completamente diferente. Então aqui eu tenho, obviamente, o efeito de camada limite aqui. Você tem uma velocidade zero na parede, você tem uma maior velocidade no centro, mas não é uma diferença tão grande de velocidade, tá? Daqui para cá. O contorno ele existe, mas se você olha aqui os valores de velocidade, está na casa do meio centímetro por segundo. Então eu vou mostrar para vocês uma simulação em que eu solto as partículas numa mesma posição nos dois, tá? As partículas vão ser soltas na região lateral aqui. Se eu soltasse em uma outra posição, se a retirada fosse em outra posição, o resultado com certeza seria alterado também, tá ok? Então, vamos ver o que aconteceria fazendo isso aqui. Então, vamos ver aqui. Perceba que nessa primeira situação, tem esse gráfico de perfil que eu já falei para vocês, mas eu vou soltar as partículas aqui agora e vocês vão acompanhar como é que se dá esse caminho dessas partículas nessa trajetória e como é que se dá a separação. Então, vamos lá. As partículas foram soltas, elas seguem exatamente a distribuição de tamanho, tá? Daquele problema clássico lá de galena calcário, tá ok? Então, veja o caminho que essas partículas, de acordo com a dimensão delas, a posição que elas foram soltas e as suas dimensões, faz com que tenham esses caminhos aqui, tá ok? Então, aqui se dá a separação e eu consigo identificar qual o percentual de partículas foram para o fundo, qual o percentual de partículas que foi para o topo. E aí eu consigo prever a eficiência de separação desse equipamento. Se eu altero a posição com que se dá essa soltura e a retirada de material, obviamente que a eficiência muda. Se eu pego uma segunda situação, então, pego uma situação que aquele perfil ele é mais próximo de meio ao longo dele, como eu falei, no topo aqui, boa parte da velocidade do topo, ela é de meio centímetro por segundo. O que aconteceria, então, na soltura de partículas? Perceba que boa parte das partículas já saíram exatamente no momento em que eu lancei, porque lá no topo a velocidade já era próxima de meio centímetro por segundo, que era aquela velocidade que arrastava as partículas.
e as partículas maiores estão indo para o fundo, que tem uma velocidade de queda maior que meio centímetro por segundo. Reforço que se eu solto as partículas numa outra posição e retiro o fluido de uma outra forma, o resultado pode ser alterado. Tanto isso é verdade que eu mostro para vocês na sequência aqui. Só organizando aqui, espera um pouquinho. Então, eu mostro aqui para vocês exatamente isso. Nessa primeira situação, eu estou prevendo 60%. 60% eu tenho dele. E aqui na segunda situação, eu tenho 80%. Pela simulação de CFD e o valor previsto pelo equacionamento clássico que nós tratamos lá. Então, deu 80%, 60% e aqui deu 77%. Então, perceba quando você caminha para a condição idealizada, que é considerada no cálculo tradicional, você tende a chegar em resultados muito próximos. Mas é importante que você garanta que essa condição idealizada seja o mais próximo possível, fazendo uma análise, por exemplo, CFD. Ou melhorando isso, chegando em valores até superiores, fazendo modificações que não necessariamente tem que atender à idealidade. Ok? Dentro dessa lógica, vamos seguir então aqui na nossa apresentação. Então, é óbvio para nós que essa representação que eu apresentei no início, ela não é uma representação adequada, não é uma representação interessante para nós, tá ok? E o problema disso nós já discutimos aqui. Isso vai acontecer com uma série de outros equipamentos dentro da engenharia química. Se a gente pensar, por exemplo, nos ciclones, os hidrociclones, né, eles são extremamente complexos do ponto de vista de escoamento. Você tem turbulência presente ali, você tem uma série de detalhes no escoamento que não são considerados no cálculo. Basicamente, em muitos cálculos, você faz lá uma consideração de que tudo se resume a um determinado parâmetro. Né? Então, toda essa complexidade, por exemplo, você tem lá uma família de ciclones, você tem um parâmetro K, e você embute nesse parâmetro K uma série de complexidades que estão acontecendo em termos de escoamento, de mistura, que vão repercutir na separação, que é a variável de interesse seu lá no final. Por exemplo, determinar uma eficiência, um diâmetro de corte que está relacionado a essa eficiência de separação num equipamento como esse daqui. Teria uma bateria de hidrociclones com essa mesma lógica sendo projetada. Os trocadores de calor também seguem algo desse tipo. Vamos imaginar, por exemplo, no trocador de calor é uma situação assim, ó. Para lá, vamos lá. Mudar a nossa transparência. Então vamos lá. Vamos imaginar uma situação, você tem lá um trocador de calor. Se esse trocador de calor for um trocador de calor tubo duplo, fácil. Simples para você. Né? Eu teria, por exemplo, um terminal 1, terminal 2. Eu poderia representar, por exemplo, aqui, um gráfico aqui de temperatura. Tá? Do lado 2 aqui, eu posso ter aqui, por exemplo, um fluido frio e um fluido quente. De maneira que eu tenho aqui temperatura quente, temperatura frio. Tá? Vou chamar aqui de terminal 1, aqui de terminal 2. Eu posso estar operando contra a corrente. E você teria os valores de temperaturas tanto no terminal 2 quanto no terminal 1. Você pode medir com o termopar aqui e saber os valores de temperaturas. Para descrever o caminho, se essa curva será assim, se ela será assim, se ela será mais assim, isso vai depender das particularidades que estão aqui no interior do seu trocador de calor. Que pode ser simples de ser equacionado, né? No caso aqui de um trocador do tipo tubo duplo, você tem lá o coeficiente global de troca térmica classicamente desenvolvido, né, com as suas resistências advectivas interna e externa ao tubo interno e a resistência ali na parede por condução. Você tem esse equacionamento, a partir de Reynolds, Nusselt, Prandtl, você pode determinar o valor desse H e determinar, portanto, o valor de U. Você prevê, por exemplo, para dimensionamento de um trocador de calor, calor igual a UA delta T. Só que esse delta T, para o trocador como um todo, você acaba calculando a partir de uma média logarítmica, certo? Se for um tubo carcaça, você faz uma correção aqui, um F delta Tm. Ok. Porém, nós não estamos na prática. Essas informações aqui, elas são baseadas, por exemplo, o valor de F. Vai depender de trocadores já conhecidos, com geometrias conhecidas, com gráficos prontos, para que você possa, a partir desses gráficos, estimar o valor desse F para fazer uma correção. Mas será que
Eu não conseguiria fazer por CFD isso? Sim, e descrever melhor como é que se dá exatamente esse perfil de temperatura que tem a ver com esse escoamento, a forma como se dá o contato, fluido parede ali dentro, como é que se dá essa, determina então, sendo mais efetivo ou menos efetivo, gerando maior ou menor valor de H, por exemplo. Então, o CFD é extremamente útil para a gente poder, principalmente, tratar situações não conhecidas pela literatura. Se você projeta um novo tipo de trocador de calor, com geometria completamente diferente, você não teria como determinar exatamente o valor de U, por exemplo, de forma antecipada para fazer um projeto como esse aqui, dimensionamento para atender uma certa necessidade. Você pode aferir isso de uma forma muito mais assertiva se você faz uma simulação em CFD. Basicamente, se você colocasse vários termopares aqui, alguns que no tubo interno, outros no tubo externo, você conseguiria gerar vários pontos. E esses vários pontos determinar, por exemplo, aqui, e você traçar o perfil de temperatura ao longo do caminho, tanto na parte externa quanto na parte interna do seu trocador de calor, em várias posições, certo? O papel do CFD, imaginando aqui bidimensionalmente, ó, o papel do CFD é exatamente a mesma coisa, só que ao invés, quem vai fazer o papel desse sensor, do seu termopar, vai ser exatamente as várias células que você vai ter internamente no seu trocador de calor. Então você vai pegar o seu volume de controle, que é um volume de controle que é o seu equipamento como um todo, a geometria dele, vai dividir ela em várias partes menores. E cada parte dessa você vai fazer o balanço de conservação da propriedade de interesse, momento, massa, energia. E você vai conseguir determinar em cada uma dessas células aqui, tridimensionalmente você pode imaginar uma coisa desse tipo, você vai determinar lá no centro de cada uma delas, por exemplo, a temperatura. Então é como se você tivesse, se você tem 1 milhão de células, é como se você tivesse 1 milhão de termopares, determinando para você qual é a temperatura em cada posição central daquele seu volume. E por interpolação, depois também, você pode estender esses valores para 100% do seu volume aqui dentro. Então essa é a lógica básica do CFD, que a gente vai tratar um pouco mais aqui nessa aula, tá ok? Dando sequência aqui, pessoal, vamos então aqui seguindo adiante na nossa apresentação. Ok? Vamos aqui então abrindo isso. Peço licença aqui um pouquinho, vou beber uma água. Vamos imaginar então uma situação clássica. Nós temos aqui um perfil, né? Nós temos aqui que a gente vai obter numa situação em que eu tenho um duto, eu tenho uma região de entrada, onde a literatura indica para nós temos aqui uma região aqui onde os efeitos de camada limite são muito importantes, que vai fazer então que você tenha um crescimento da camada limite até um núcleo de escoamento não viscoso, até que ele atinja uma condição aqui de fusão da camada limite, onde você atinge isso aqui logo adiante, a região de escoamento totalmente desenvolvido. Ok? Na região de escoamento totalmente desenvolvido, você tem um perfil, por exemplo, aqui parabólico, né? Perfil desenvolvido aqui, perfil parabólico, onde a velocidade no centro tende a ser o dobro da velocidade média. Ok? Tudo bem, a literatura indica essa situação, assim como você já tem, por consequência, todo esse equacionamento desenvolvido que você pode utilizar, e é utilizado em uma série de projetos aí. Então, perceba que eu estou fazendo uma análise em que, ao contrário do que eu acabei de dizer, eu não estou dividindo isso aqui em vários elementos e descrevendo o que acontece em cada elemento desse. Eu estou considerando um perfil que vai ser expresso em termos de R, e esse R acaba dizendo para mim qual é a posição que a velocidade, naquela posição, qual o valor que ela vai assumir. Tá certo? Então, nós vamos dando sequência aqui, chegando a umas situações, por exemplo, como essa. Estimativa de uma perda de carga, por exemplo, numa expansão ou numa redução. Se é com quina, se é mais arredondado, isso vai alterar. Mas a literatura indica para nós, ou seja, alguém vai para o laboratório, faz uma série de experimentos e faz uma estimativa e gera uma curva como essa. Então, ao invés de eu simular e descrever exatamente como é que se dá essa formação de região de recirculação e a resistência que é imposta por conta desse tipo de coisa, eu simplesmente faço uma série de experimentos e esses experimentos me indicam como é que eu posso prever qual a perda que eu tenho sem descrever o que provoca essa perda.
tá? Então, essa é mais ou menos a lógica que está por trás disso. Eu poderia fazer a mesma coisa num outro sistema como esse aqui, né? Da mesma forma. Teria, por exemplo, aqui como prever, a partir das geometrias aqui, as dimensões, e através de gráficos específicos, dizer, por exemplo, como é que eu vou obter o desempenho, né, desse difusor aqui, se é um padrão ideal, se é um padrão não ideal, que eu vou obter aqui a partir desse tipo de gráfico, a partir dessa figura. Perceba que eu não estou simulando, eu não estou descrevendo, mas eu estou prevendo uma informação com base em dados que foram levantados com informações experimentais na maioria das vezes. Dito isso, é possível que você, por exemplo, projete uma bomba para levar um fluido de um ponto de captação até um ponto de destino, fazendo um recalque aí, de tal sorte que você consiga prever a energia perdida em uma série de acidentes no caminho, onde essa previsão é feita com base em informações do tipo joelho 90 graus, eu tenho uma relação L sobre D igual a um determinado valor, e a partir daí você calcula, por exemplo, o comprimento equivalente, os vários comprimentos equivalentes, aplica lá a equaçãozinha FLV quadrado sobre 2DG, por exemplo, calcula a perda de carga, aplica Bernoulli, por exemplo, e você chega numa potência de bomba, o GH que a bomba tem que fornecer, vazão, dividir pela eficiência mecânica da bomba, você tem a potência. E você consegue então dimensionar essa bomba. Mas você pode ir além, você pode simular todo esse trajeto e você pode colocar qualquer objeto no caminho diferente daquele que encontrado na literatura, que você projetou, e você prevê qual vai ser a perda de carga que tem nesse equipamento. Então, é possível hoje você atender a realidade de projetos? Nossa, é possível, sem conhecer exatamente o que está por trás, né, do escoamento que leva a essa relação aqui, L sobre D ser igual a um determinado valor de comprimento equivalente. Você pode simular e chegar ao valor de ΔP que você tem nesse acidente aqui. Ou de H que você tem nesse acidente. Imagina um outro caso clássico em que você tem um escoamento aqui sobre uma superfície, mas que você tem ele definido idealmente e que agora eu vou colocar um obstáculo. O que acontecerá quando eu inserir um obstáculo? Será que agora eu consigo prever? Olhando dessa forma? Ou será que eu vou ter que dividir isso aqui em vários volumes menores e fazer o balanço em cada um deles para descrever no centro de cada volume desse qual o valor da velocidade, da pressão, da temperatura, se for o caso. Informações que vão descrever o que acontece em termos de fluidodinâmica nesse escoamento aqui. Tá? Esse é o papel do CFD. Então, quando eu penso num ciclone, eu tenho uma equação de projeto, esse K vai embutir uma série de informações aqui dentro, eu posso, ao invés de olhar para ele como um todo e fazer experimentos medindo queda de pressão entre alimentação, o over, fazer coleta de material aqui, estimar a distribuição granulométrica que sai no under, que sai no over, que alimenta, e a partir daí levantar informações como sendo eficiência global, de coleta, de amplo de corte, e a partir daí gerar correlações que relacionam, inclusive, a distribuição granulométrica do material para que eu possa prever a saída, tanto no under quanto no over, eu posso fazer diferente, eu posso fazer uma simulação. E a partir dessa simulação, fazendo o cálculo em cada volumezinho desse aqui, tá? Então eu posso pegar cada volume desse que compõe aqui o meu volume total, né? Considerando todos os contornos que eu tenho, as paredes, as saídas, as entradas, fazendo balanço em cada um deles, chegar em perfis como esse de simulação que vão prever de forma muito mais acertada, muito mais detalhada, qual é o meu desempenho. Muito cuidado com essa afirmação, né, que vai prever de forma mais acertada. Porque, obviamente, que a simulação ela tem uma série de problemas. Você não necessariamente tem um modelo que represente fisicamente o seu fenômeno. Não necessariamente a solução está correta. E não necessariamente o resultado obtido ele está coerente, é consistente. Então, a simulação ela não é infalível, muito pelo contrário. E ela não sobrevive sem o dado experimental. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Então, eu estou falando aqui, levantando a bola do CFD, só para ilustrar a sua aplicação, o seu valor. Mas tem que ter muito cuidado na utilização dessa ferramenta. Então, aqui mais uma vez, ilustrando o caso de ciclones. Por exemplo, se eu considero um ciclone, o ciclone real ele tem uma curvatura aqui numa saída e eu não considero, eu faço uma medida de pressão aqui e utilizo isso como uma condição de contorno aqui, eu vou errar feio na previsão do meu escoamento. Então, tem que ter uma
uma correspondência exata entre aquilo que você está simulando e aquilo que você vai construir ou aquilo que você já tem construído, tá? E aí você pode levantar uma série de resultados aí. Tá? Isso valeria, por exemplo, para agitadores, para ciclones, uma série de operações unitárias que estão presentes em várias indústrias, né, que não necessariamente passaram, portanto, por uma série de cálculos de CFD para serem projetadas. Então, é isso aí. A gente vai dar sequência agora numa outra abordagem aqui para a gente entender um pouco melhor o que é o CFD. Nessa primeira parte foi para a gente explorar o que é o CFD. E agora a gente vai entender um pouco mais detalhado como é que se dá essa aplicação do CFD em termos matemáticos, tá? Ok?